E o Vitão que fica com o contrato livre na metade da próxima temporada, fica com o seu passe para ele e começa a fazer leilão. Na verdade, o seu empresário começa a fazer leilão dentro do mercado de transferências. No vídeo hoje eu quero te falar mais sobre essa situação. O Inter que já tenta negociar uma compra do Vitão já de maneira antecipada. Lembrando que o Vitão tem o passe dele na mão, então tem que negociar diretamente com ele. Quero te falar também sobre uma outra situação que é a do Rômulo, que tem uma situação tanto parecida com a do Vitão. E quero te falar sobre um bastidor que vem preocupando muito a atual direção do Internacional para a próxima temporada. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes, e uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações sobre o Internacional, e eu quero começar aqui trazendo primeiro umas informações sobre o Inter, sobre um bastidor que vem preocupando muito a direção do Internacional para a próxima temporada. E não é só o Inter, outros clubes também do futebol brasileiro, que é o fato do mercado de transferências estar muito inflacionado. Vou pegar um exemplo para vocês. Recentemente, o Inter sondou 2 jogadores para substituir o Johnny na próxima temporada, que está vendido para o Real Betis da Espanha por 7 milhões de euros. O primeiro deles foi o Eric, do Atlético Paranaense, primeiro volante. O Inter tinha tentado já na temporada passada. Inclusive, o Inter fez uma proposta para o Eric na temporada passada, acabou que o Furacão recusou a proposta. Só que agora, quando o Inter novamente foi sondar o jogador, descobriu que o Atlético Paranaense só vende o Eric por 7 milhões de dólares. Só isso aí já deixou o Inter de cabelo em pé. O Inter foi atrás de uma segunda opção, de um destaque dessa temporada do Campeonato Brasileiro, que é o Denilson, que é um volante, o primeiro volante do Cuiabá, fez um belo Campeonato Brasileiro, e é um jogador ainda de 25 anos. Não é nem um jogador muito jovem, mas também não é um jogador velho. E o Inter perguntou para o Cuiabá quanto que ele gostaria. E o Inter recebeu a informação que o Cuiabá comprou ele agora do seu clube de origem por 8 milhões de reais e só aceitaria vender o Denilson por a partir de 20 milhões de reais. Sendo que é um jogador que a gente não sabe se vai dar certo, porque seria totalmente uma aposta. Então o Inter está muito preocupado com o fato dessa próxima janela de transferências, muito por causa desse dinheiro da Liga Forte que está chegando para todo mundo. A maioria dos clubes não vai precisar vender seus jogadores e para vender vai começar a colocar valores exorbitantes. E aí eu vou trazer outros nomes para vocês, de outros nomes que o Inter procurou nesses últimos dias, por exemplo, na janela de transferência. O Inter foi buscar, por exemplo, fora do Brasil, porque teoricamente fora do Brasil, o Inter na Argentina vai encontrar ali jogadores que estão mais baratos. E sim, o mercado hoje sul-americano é um mercado mais barato que o futebol brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, o Eric, que é um jogador do Atlético Paranaense, está custando o mesmo valor do Wallace, que é o jogador da Udinese, que tem uma carreira muito mais consolidada. Então, só para ver que o mercado brasileiro nessa próxima temporada vai ser um mercado com muita dificuldade. Um outro exemplo, Gonzalo Mastriani, que é um jogador que é lanterna no América Mineiro, por mais que tenha 21 gols nessa temporada, é um destaque do América Mineiro. O América Mineiro só aceita negociar esse jogador quando a conversa partir de 20 milhões de reais também. Então, qualquer jogador assim que é um destaque de uma temporada só, porque na próxima é totalmente aposta. Mastriani, Denilson, esses nomes até antes não eram nem conhecidos. São totalmente apostas que o Inter traria. Se o Inter fosse contratar só esses 2 jogadores, o Denilson e o Mastriani, o Inter teria que pagar 40 milhões de reais no mínimo para ter esses jogadores. Então o Inter está muito preocupado com esse tipo de situação, que é o fato do mercado hoje estar muito inflacionado. Uma outra situação que eu quero falar também é sobre a compra do Rômulo, que é um jogador que pertence ao Atlético Clube, tem diversos clubes da Europa que estão interessados na contratação desse jogador, e o Inter já tomou uma decisão. O Inter não vai comprar o Rômulo até as eleições, até o dia 9 de dezembro, o Inter não vai definir essa situação. O Inter vai esperar quem vai ser o novo presidente, seja a permanência do Alessandro Barcelos, ou seja, por exemplo, o Roberto Melo sendo eleito pela primeira vez como presidente, e aí sim esse novo presidente toma a situação do Rômulo, porque o Rômulo tem contrato até dia 31 de dezembro, e o Inter tem a preferência em comprar o Rômulo. Então até 31 de dezembro o jogador é do Inter, o Inter tem a preferência, o Inter fica tranquilo e resguardado quanto a essa situação.
Após isso, aí sim o Inter já começa a ficar com uma situação bem mais complicada. Mas a ideia do Inter é esperar realmente o dia 9 de dezembro para daí sim tomar a situação do Rômulo. A tendência de hoje, tá? O Inter quer que o Rômulo permaneça, porque o Inter vê no Rômulo um jogador de 23 anos e um jogador com potencial de revenda e que tem capacidade e potencial também para substituir o Johnny que foi para o Real Betis. Outra situação que eu quero trazer para vocês nesse momento é para falar sobre o Vitão. O Vitão ele tem contrato com o Inter até a metade do ano que vem, né? Até a metade do próximo ano. E aí o contrato dele com o Shakhtar Donetsk termina. Ele fica livre no mercado, fica agente livre. O Inter já começou a iniciar tratativas para renovar o contrato dele de maneira definitiva. Só que o Vitão é um jogador de apenas 23 anos de idade. O jogador é muito novo, Vitão é muito novo. E aí, clubes da Europa já estão começando a sondar o Vitão. E como o Vitão tem o passe dele na mão, ele decide para onde ele vai. Todo o dinheiro que ele conseguir dessas transferências também vai para ele e para o seu empresário. Então, o Valência da Espanha já está interessado em contratar o Vitão. Inclusive, teria já feito uma possibilidade de proposta para o Vitão de 5 milhões de euros. Lembrando que esses 5 milhões de euros seriam limpos por Vitão. Então o Valência já está interessado e aí o Inter já começa a partir dessa negociação já com o valor lá em cima. Um valor, né, de, por exemplo, 5 milhões de euros. E além disso, tem um fator também que pesa. Então ele quer jogar na Europa, ele quer consolidar uma carreira na Europa. Ele só voltou ao mercado brasileiro porque aconteceu uma guerra, senão ele estava hoje no Shakhtar Donetsk, ou se ele tivesse ainda conseguindo se destacar como ele estava se destacando, já podia estar até vendido para outro time na Europa. Ele veio para o Inter por uma situação atípica. Em temperatura normal em pressão, sem guerras acontecendo, o Vitão hoje não seria jogador do Internacional. Assim como o Alan Patrick, assim também como o próprio caso do Wanderson. Mas a ideia do Inter é sim investir nesse jogador, porque o Inter entende que o Vitão também é um jogador novo e que também tem essa capacidade de poder revender no futuro. O Inter entende que conseguiria, por exemplo, vender o Vitão daqui a pouco por 10, 15 milhões de euros, caso ele se destacasse, que nem se destacou nessa temporada, com um jogador de 23 anos, por exemplo, sendo semifinalista da Libertadores, fazendo bons jogos enquanto atuou. Então a ideia do Inter, obviamente, é renovar com esse jogador, mas tem dois problemas. A competitividade que vai acontecer de clubes do futebol europeu, e lá esses clubes, né, pagam em euro, que é muito diferente do Inter, né? Tem que competir com uma moeda 6 vezes mais valorizada. E o segundo fator, que é o Vitão. Ele, Vitão, por mais que esteja adaptado no Inter, por mais que ele goste muito de Porto Alegre, como ele disse, ele tem esse sonho dele de jogar na Europa. Né? E agora poderia conquistar esse sonho com um passe livre dele na mão, além de conseguir ficar, né, fazer a sua situação financeira resolvida. Então, nessas transferências que ele vai ter, ele vai ficar com todo o dinheiro para ele. Obviamente tem uma comissão ali para o empresário, mas enfim, ele vai resolver a vida dele já nessa próxima transferência. Vai ter a sua saúde financeira resolvida, talvez até para o filho dele. Então, a situação do Vitão hoje é uma situação muito difícil para saber se ele fica, porque tem vários problemas que vão ter que ser resolvidos ao longo desse caminho e para essa próxima gestão que deve assumir ou a mesma que deve continuar. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei e volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!